Pai querido, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações por intermédio da Sua palavra, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, estamos começando hoje, podem se assentar, estamos começando hoje em nossa igreja uma nova série de mensagens chamada Histórias nas Nossas Histórias. É uma série de reflexões pensadas para entendermos como que a nossa pequena história faz parte da grande história de Deus. Quando nós pensamos em histórias, provavelmente possa vir alguma memória na sua mente. Alguma história dos seus pais puxando a orelha e jogando o chinelo atrás de você. Você trazendo a memória de como foi arteiro ou arteira na infância. Alguma memória a respeito de como você foi um bom filho, uma boa filha, ou alguma lembrança muito interessante que você teve. A grande questão é que a nossa vida é feita de histórias. E além da nossa vida ser feita de histórias, nós fazemos parte de uma grande história sobre algo muito maior. E essa grande história é a história de Deus. E é sobre isso que eu quero refletir com você ao longo desse mês, ao longo desse próximo mês de mensagens, refletindo dentro das Escrituras em diversos textos. Ao longo de diversos textos. E eu quero ver com vocês como as escrituras elas são divididas dentro desses atos, sendo o primeiro ato dessa grande história que nós vamos vendo, o ato da criação de Deus. Mas no segundo ato dessa criação que é narrada, dessa história que é narrada, é o da queda. Um terceiro ato é o da promessa. Um quarto ato, redenção, a igreja e a restauração. E dentro deste grande cenário está a nossa história como pessoas. A nossa história dentro da grande história de Deus. E é por isso que eu quero refletir com vocês a respeito de história nas nossas histórias. A história de Deus nas nossas histórias. E hoje quero refletir com vocês a respeito da criação do nosso Senhor. Mas quando nós falamos de criação, automaticamente nós pensamos de Gênesis de 1 a 3. Porém, o texto de Gênesis 1 e 2, o terceiro também, mas 1 e 2 é tão rico que daria para falarmos sobre tanta coisa que infelizmente não caberia nessa série de reflexões. Se você depois quiser conversar sobre algum desses temas que tenha curiosidade, a gente pode bater um papo. Mas, dentro dessa série, dentro da área de criação, eu quero falar especificamente sobre nós, os seres humanos. Como que nós fazemos parte dessa grande história de Deus e aquilo que Deus tem para cada um de nós. No entanto, não quero também ser liviano. Antes, eu quero contextualizar duas coisas dessa criação de Deus. Sendo a primeira dela, que Deus criou todas as coisas. Então, tendo como ponto de partida, nada daquilo que existiu por um mero acaso, mas sim por uma ação muito bem intencionada do nosso Deus. Quando nós vamos para Gênesis 1, versículo de 1 a 2, nós podemos ler e perceber que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre essas águas. Na tradição da igreja, esse termo é chamado de ex nihilo, a partir do nada. Deus faz todas as coisas surgirem a partir do nada. Algo que talvez possa ficar fácil para a gente perceber é aquele nosso pensamento intrusivo que vem na cabeça, que surge, você não sabe o porquê, mas simplesmente apareceu. Quando as escrituras falam da criação, ela está nos dizendo que surgiu do absoluto nada.
Deus trouxe tudo à tona. E essa criação de Deus, que veio do nada, ao final do último dia das coisas criadas, nós vemos que ela é muito boa. O segundo princípio, então, Deus criou todas as coisas a partir do nada, e essa criação que surge a partir do nada é uma criação muito boa. Obrigado, Pedrinho. Versículo 31. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. E dentro desse sexto dia que Deus trouxe, nós temos um aspecto do porquê que Deus fala que tudo era muito bom. Já que a criação não tinha forma, não tinha nada, nos primeiros 3 dias nós temos a formação de todas as coisas. E nos outros 3 dias Deus passa a preencher toda essa formação, essa estruturação da criação. E nós estamos inseridos ali, no sexto dia. E quando Deus coloca os seres humanos, Ele vê que tudo era muito bom. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, nós podemos falar, pastor, eu discordo. O mundo não é muito bom, não é um lugar tão fácil de se viver. E eu concordo com você. E semana que vem, a gente estende um pouco essa conversa. Mas, naquilo que Deus fez de inicial, a criação é muito boa. Ela era desejável, ela era bela, ela era linda. E é nesse contexto que Deus cria os seres humanos, e é dentro disso que eu quero ler com vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia, e ali, perdão, no versículo 4, eu pulei já para o capítulo 2. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou pedir só para o Edson desligar a luz aqui da frente, por favor, só para ficar mais fácil, acho que para vocês lerem. O primeiro ponto que nós vemos dentro da criação é que o ser humano tem uma missão. Como eu disse para vocês, eu fiz um recorte no texto, do capítulo 1 ao 2, eu fiz um recorte porque tem muito conteúdo. Mas quando nós falamos do ser humano, nós falamos que o ser humano tem uma missão. Nós não fomos criados apenas num devaneio, por sortes a serem lançadas, sem qualquer propósito. Não! Nós somos criados com uma missão da parte de Deus. E quando Gênesis, no capítulo 2, menciona essa forma mais poética, de assim dizer, que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, aquilo que o autor de Gênesis quer mencionar é uma forma poética de tudo aquilo que ele já disse e vai dizer um pouco mais para frente. Se formos para nós expandirmos o que ele está querendo dizer, e Deus soprou no nariz do homem e ele tomou vida, é o capítulo anterior, onde nós vemos que diz, então o Senhor Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Portanto, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aqui tem um ponto importantíssimo dentro da criação do ser humano. Nós somos imagem
e semelhança de nosso Senhor. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus Criador e Todo-Poderoso. A tal ponto que, se nós formos, a gente viu esses domingos atrás no Catecismo Nova Cidade, se nós formos para um dos primeiros mandamentos, quando Deus diz, não façam imagem ou escultura de qualquer coisa para me representar aqui nesta terra, vocês já pensaram do porquê que Deus está falando isso? Porque Deus ele já imprimiu a sua imagem, a sua semelhança aqui na terra, que são os próprios seres humanos, e é por isso que Deus ele proíbe qualquer coisa além disso. Porque Deus trouxe a sua imagem e Ele mesmo esculpiu a sua semelhança em cada um de nós. No entanto, ser imagem e semelhança não significa sermos Deus. Não significa agirmos da forma 100% como Deus. E aquilo que talvez ilustre, para ficar mais claro para nós, é a relação de uma criança com o pai. Seja pai ou mãe, em alguns momentos da vida, quando a criança nasce, princípio a disputa entre pai e mãe. Ah, é mais a minha cara. Não, é mais a minha cara. Não, é mais parecido comigo. Olha lá, é bonito, você é feio. E os pais ficam nessa, e tentando entender com quem que a criança se parece. Só que aí a criança vai envelhecendo e, de fato, vai ficando muito mais parecido ou com o pai ou com a mãe. Ali, nós temos a criança criando a imagem de um dos pais, sendo parecida com um dos pais. Mas, avançando um pouco mais na idade, quando já vai ficando adolescente, entrando na fase adulta da vida, depois de ter tentado se distanciar 100% do pai e da mãe, começa a perceber que tem os mesmos trejeitos. E aí surge aquela famosa frase, tal pai, tal filho. Por quê? Quer dizer que o filho é igualzinho ao pai? A filha é igualzinha à mãe ou vice-versa? Não. Mas quer dizer que é uma imagem e semelhança, é algo muito próximo daquilo que o pai e a mãe foi. E quando nós vamos para o texto de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, e nós vemos falando a respeito da missão do ser humano, está mencionando que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos uma representação de quem Deus é no mundo que Ele criou. O teólogo Bruce Waltke, ele menciona, explicando um pouco o texto, uma imagem funciona para expressar, não para descrever. A palavra semelhança serve para assegurar a distinção da humanidade e de Deus. Para nós, então, entendermos a nossa missão, precisamos entender, mas não somos iguais a Deus, porque a imagem expressa como é. A semelhança distingue daquilo que é. Por isso que Deus utiliza e coloca os seres humanos como a coroa da sua criação no 6º dia. No entanto, não se limita apenas a sermos imagem e semelhança de Deus, a representarmos Deus aqui na terra, mas também a agirmos de forma sacerdotal e cultural. Como assim? Quando nós vamos para o capítulo 2, nós lemos que as palavras cultivar e guardar. Essas duas palavras, no hebraico, são as seguintes, abad e chamar. Abad, ela é cultivar, mas também é servir. Já chamar é entendida como guardar ou zelar por. E quando Deus coloca a humanidade como uma representação dele, ele também coloca a humanidade num lugar de ligar as pessoas com Deus. Além de representar, a humanidade também conduz as pessoas para serem parecidas com Deus. Por que que eu falo isso?
porque essas duas palavras são as mesmas palavras para expressar o ofício de um sacerdote no Antigo Testamento. Quando nós vamos no texto de Números, lá no livro de Números, capítulo 3, capítulo 8, no capítulo 18, e ver a função dos sacerdotes, que eram aqueles que ligavam os seres humanos com Deus, é as mesmas palavras que é utilizada aqui, em cultivar e guardar, em servir e zelar. Então a humanidade é criada com Deus num aspecto de sacerdócio, de ligarmos os outros ao Senhor, representarmos a Deus, ligarmos os outros ao Senhor, mas o popularmente também trabalhado, o de desenvolvermos toda a criação de Deus, desenvolvermos o nosso mandato cultural de ter a criação do Senhor e evoluirmos ela. Um exemplo muito prático disso é essas cadeiras. Se vocês forem na Bíblia, a Bíblia não vai falar que Deus criou uma cadeira. Mas Deus ordenou que a humanidade cultivasse todo o material e desenvolvesse ele para que ela fosse apta a criar esse material. Quando nós, então, pensamos na função do ser humano, a missão que ele tem, quando nos referimos à imagem e semelhança, nos referimos a uma ação de apontar para Deus. Quando nos referimos ao sacerdócio do cultivar e guardar, ou zelar e servir, nós estamos falando de conduzir as pessoas para Deus. E quando nós estamos falando de mandato cultural, estamos falando de desenvolvermos a criação que Deus nos deu, de sermos criativos e organizarmos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E isso constitui a nossa missão. A nossa missão como criação, criatura de Deus, é de apontarmos para Ele, conduzirmos para Ele e desenvolvermos as coisas dele. Quando nós vivemos no mundo apenas voltados para nós mesmos, nós estamos indo contrária à vontade de Deus e caminhando muito para o texto de Romanos que nós lemos. Cada um seguia a sua própria vontade e criaram deuses, ídolos para si. Quando nós nos desviamos do propósito para o qual Deus nos criou, nós começamos a manchar toda a missão que Deus nos deu. Como seres humanos, ao qual Deus falou, é muito bom que nós apontemos para Deus, que nós venhamos a conduzir as pessoas apenas nisso, a respeito da missão do ser humano, mas também da habitação do ser humano. E a habitação do ser humano, nós vemos que Deus ele planta um jardim no lugar chamado Éden, e na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E ora, por que isso é importante de entendermos a habitação do Éden? E aqui eu passo a fazer mais paralelos. O texto do cultivar e guardar é de servir e zelar também, referindo-se a um sacerdócio dos seres humanos. Quando Deus ele coloca o ser humano no jardim, o jardim é uma espécie de templo da qual Deus vinha habitar. Aquele templo que é construído em Moisés, depois Deuteronômio, já no período dos reis, todo esse cenário que é sendo construído pelo tabernáculo e templo já é evidenciado aqui no Jardim do Éden. E o lugar da habitação do ser humano, onde Deus coloca, é um lugar de relacionamento com Deus. Observe, o texto fala que em Gênesis Deus anda no jardim. A entrada do jardim é ao leste. Existe uma árvore no centro do jardim, a árvore da vida. E este jardim é um lugar de encontro com Deus. No capítulo 3, nós não lemos isso, mas Adão e Eva se encontravam com Deus constantemente. Quando nós temos a descrição do tabernáculo, lá no período onde as pessoas já iam ao templo, nós temos que Deus anda no templo.
o texto de Levítico 26. Nós temos que a entrada do templo também fica ao leste, Ezequiel 40. Nós temos um candelabro de ouro evidenciando um formato de uma árvore, lembrando a árvore no jardim, no Éden. E nós temos um lugar de encontro com Deus. Quando nós vamos para a habitação do ser humano, que Deus criou Adão e Eva para se relacionarem com Ele, porque o jardim é o primeiro templo ao qual Deus adentra para se relacionar com a sua criação. É um lugar de relacionamento, onde cada um de nós podemos exercer aquilo ao qual Deus nos criou para fazermos, que é nos parecermos com Ele, apontarmos para Ele, conduzirmos as pessoas para Ele e desenvolvermos toda a criação dele. É dentro desse cenário que nós vamos encontrando o nosso lugar na história de Deus. Além da nossa missão, a nossa habitação. E dentro dessa habitação, nós percebemos que existe uma restrição para o ser humano. E essa restrição para o ser humano se encontra no versículo 9, onde lemos que do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto começa já nos narrando, terminando, na verdade, a narração, apontando para duas árvores. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal e uma árvore onde teria-se vida. Um pouco para frente, Deus ele limita para que o ser humano não comesse essa árvore. Versículo 16 e 17, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza você morrerá. Deus, ele conduz o ser humano agora com uma restrição, demonstrando que, embora a gente seja imagem e semelhança do nosso Criador, a gente sejamos chamados a nos relacionarmos com Ele por meio de um encontro, ainda assim somos criaturas, ainda assim e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aquilo que João está fazendo no início do seu evangelho, agora é lançar luz pelos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Quando nós vemos os 2 primeiros capítulos de Gênesis, quando Deus está criando tudo, João está dizendo, enquanto Deus criava, Jesus ali estava junto com Deus criando, porque Jesus era o próprio Deus. E quando Deus ele dá restrições para os seres humanos, Deus ele dá uma missão para os seres humanos, e ele dá um lugar de habitação para os seres humanos. É o próprio Jesus fazendo isso, mas a nossa rebeldia nos afasta. Então, o Evangelho de João fala exatamente que esse Deus que nós desobedecemos, que nós rejeitamos, esse mesmo Deus se torna como um de nós. Esse mesmo Deus vira um ser humano. Esse mesmo Deus, sem qualquer influência a respeito do pecado de Adão e Eva, ele então vive a missão do ser humano. Jesus ele passa a representar Deus na terra. Jesus, ele passa, através da sua vida, a evidenciar que a história mudou quando ele adentrou na história. Jesus, ele se tornando ser humano, ele mostra para nós aquilo que Deus desejava,
e a forma como Deus desejava que cada um de nós vivêssemos a nossa missão, representando Deus aqui na terra. Jesus, ele entende perfeitamente que o lugar da habitação é junto de Deus, que ele fala para Maria: mãe, você não sabe que eu deveria estar na casa de meu pai, me relacionando com ele e escutando da palavra dele? Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. E o próprio Jesus, ele entende que era necessário que ele também se restringisse das coisas que ali haviam. A tal ponto que quando Jesus está prestes a se entregar, ele expõe a vontade dele para o Pai. A minha vontade é que o Senhor afasta de mim o cálice da morte, que eu não vá para aquela cruz, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Tudo aquilo que Deus nos criou para vivermos como criação dele, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo vivencia, e de forma tão fiel que ele vai até a cruz, e quando ele se entrega naquela cruz, ele passa a tomar sobre si toda a nossa rebeldia, todo o nosso desejo de sermos como Deus, e passa a derramar a sua vida, a sua obediência em cada um de nós, por meio da fé. Jesus, o próprio Deus encarnado, naquela cruz, ao se sacrificar por mim e por você, ele não está naquela cruz lamentando, mas naquela cruz falando: Pai, está consumado, está consumado. Agora, toda a sua criação que havia se rebelado, havia se entregado à desobediência, à morte e destruição, todos aqueles agora que crerem em mim e depositarem a sua fé, terão de mim a vida, terão de mim um relacionamento novamente com o Senhor, terão a sua humanidade restaurada e poderão desfrutar da missão, desfrutar da habitação bem. Porque quando Deus nos cria, Ele sabia exatamente, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que as nossas mães nos repetiram em algum momento da vida, que nós não somos todo mundo. Deus, Ele sabia que nós não podemos fazer todas as coisas e nem devemos tentar, mas nós devemos viver conforme Deus nos instrui para o nosso próprio bem. E nós só podemos isso por meio da fé em Jesus. Porque Jesus foi quem viveu a vida humana de forma perfeita. Jesus foi quem cumpriu tudo aquilo que Deus nos criou para viver. E somente por meio da fé em Jesus é que nós somos capacitados e transformados a vivermos essa vida que Deus deseja. Somente por meio da fé. Se nós tentarmos com as nossas próprias forças, nós vamos falhar. Mas se nós nos lançarmos aos pés de Jesus e clamarmos por meio da fé, Deus nos capacitará a vivermos conforme Ele deseja. E como nós podemos responder a essa verdade do Senhor? Entendendo que sem Cristo não conseguimos viver como verdadeiros seres humanos. Sem Jesus nós não conseguimos. A queda não apenas nos afastou de Deus, mas desconfigurou a nossa humanidade. Jesus não veio apenas para nos salvar da morte, mas para restaurar o nosso ser,
mostrar como um ser humano deve viver e nos capacitar, por meio do Espírito Santo, a fazermos o mesmo. Entendendo também que o ser humano foi criado com uma missão clara de representarmos a Deus em toda a criação. Nós desfrutaremos da plenitude de nos parecermos com Jesus e vivermos aquilo para o qual fomos chamados, fomos criados, apenas se entendermos que somos representantes de Deus em todas as esferas desta criação de Deus. Você não está no mundo por acaso, meu irmão e minha irmã. Sua existência tem um propósito que ultrapassa a sua sobrevivência diária ou a sua autorrealização. Deus criou você à sua imagem para refletir a sua criação com sabedoria, justiça e amor. E você pode se perguntar diariamente: minhas ações têm refletido quem Deus é? Se eu sou um representante do Senhor no meu lar, no meu trabalho, no meu ciclo de relacionamento, eu represento a grandiosidade de quem Deus é? E por último, o ser humano possui limites. Reconhecer isso é parte tal, mas para a dependência obediente de Deus. Toda vez que agirmos como senhores da moral, da verdade ou do mundo, quebramos essa ordem e caímos em rebelião contra o nosso Senhor. Devemos aprender a dizer: eu não sei tudo, eu preciso de direção, eu sou criatura. Meus irmãos e minhas irmãs, não é você quem decide o destino da sua vida. Não é você quem decide o que é certo ou o que é errado fazer. Não é você que decide aquilo que é bom, aquilo que não é bom. É Deus. E se nós entendemos que somos criaturas de Deus, redimidas em Jesus Cristo, nós precisamos entregar a Jesus todas as nossas ações e deixarmos Ele decidir o que nós fazemos ou o que não fazemos. O nosso descanso é Deus que decide da maneira que nós descansamos e não a gente. Os nossos trabalhos é Deus quem decide a maneira que nós trabalhamos e não a gente. As nossas famílias é Deus quem decide como nós criamos e não a gente. Por quê? Devemos entender que somos limitados. Não fomos criados para autonomia total, mas para uma dependência total. E que ao cantarmos essa canção agora, possa entregar os nossos corações e vidas diante de Jesus cada vez mais, para que Ele, o autor de toda a criação, nos faça redirecionar as nossas ações para vivermos como seres humanos criados por Deus.